Caríssimos irmãos, caríssimas e estimadas irmãs, amigos e irmãos internautas, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar nos acompanhando nesse momento. Estamos aqui mais uma vez reunidos na TV Chico Xavier, aonde estamos levando a palavra do Evangelho de Jesus através das redes sociais, buscando o esclarecimento necessário, o conforto e tudo aquilo que podemos trazer em favor e auxiliar aqueles que estão nos ouvindo. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos diz em O Livro dos Espíritos, livro este da sua primeira obra, juntamente com os amigos benfeitores espirituais, publicado em 18 de abril de 1857, Allan Kardec nos traz a questão dos espíritos missionários. E ele, o codificador Allan Kardec, nos diz que os espíritos missionários são, por sua vez, espíritos incumbidos, encarregados de proporcionar o progresso à humanidade. Os espíritos missionários encontraremos no mundo espiritual e no mundo material, no planeta Terra. Jesus, o governador do planeta Terra, o responsável diretamente por delegar as tarefas missionárias a esses espíritos, quando Allan Kardec fala que os espíritos missionários atuam também no mundo espiritual, é justamente influenciando os homens aqui na Terra. Influenciando um cientista para a descoberta de uma vacina, influenciando um pesquisador para um avanço na cura de uma determinada doença, influenciando, digamos, os astronautas da NASA, fazendo as suas pesquisas, como fez agora recentemente, aproximando-se da Lua, trazendo e podendo trazer benefícios à Terra. Os espíritos missionários no mundo espiritual, atuando na engenharia, novas edificações, proporcionando o progresso, o bem-estar à humanidade. E aqueles que Allan Kardec também reporta, de uma certa forma, daqueles espíritos que, por sua vez, estão no nosso meio, na nossa convivência. De século em século, Deus sempre está encaminhando
espíritos missionários à humanidade para auxiliar a coletividade, para trazer benefícios, para trazer bem-estar, não somente a evolução do progresso da humanidade, mas também para a evolução moral, coletiva, para a evolução individual, porque sabemos que cada qual é detentor do seu próprio livre-arbítrio, das suas escolhas. Da mesma forma que nós, reencarnados aqui na Terra, recebemos influência do mal para fazer o mal, por sua vez também recebemos influência de espíritos para o caminho do bem, para que possamos fazer o bem. Ora, a pandemia é um grande exemplo para todos nós. Infelizmente, muitas pessoas viram seus entes queridos partir através da enfermidade que a pandemia causou nas pessoas. Mas trouxe, de uma certa forma, benefícios à humanidade. E com isso, nós percebemos, por exemplo, o crescimento enorme das redes sociais, seja na divulgação da religião, como no caso da TV Chico Xavier, que sempre abriu as portas para que os palestrantes espíritas, os oradores, pudessem levar o evangelho para as pessoas, sem que essa, por sua vez, possa sair de casa. Ora, trouxe esse benefício, essa comodidade, esse conforto para todos nós. Às vezes, uma senhora, uma dona de casa, não pode se ausentar devido ao horário, a questão até mesmo da integridade física, questão de segurança. Às vezes, uma senhora que é viúva, às vezes não tem ali um filho para poder levar, para poder buscar, ela liga o computador, ela acessa o celular e assiste a uma palestra espírita. Se ela for católica, ela acompanha a missa pela televisão, pelo celular. Se for evangélico, a mesma coisa. Então vejamos o benefício que hoje nós temos, a evolução da tecnologia. Podemos conversar, podemos receber imagens sem sairmos do lugar. Podemos fazer compras de livros espíritas. Podemos comprar a Bíblia sem sair de casa, com um custo menor. Ora, eu vim de família espírita. Nos anos 70, até no início dos anos 80, para adquirir um livro espírita era caro. Por que era caro? Porque não tinha internet, não tinha os serviços de entrega que tem hoje, como tem as grandes empresas que entregam as suas próprias vendas, independentemente do serviço que o governo oferece do correio. Então, naquela época, comprava-se um livro, encomendava-se o livro, pedia por telefone, o preço da ligação, o custo era muito caro, ter um aparelho telefônico em casa era para poucos. O telefone custava equivalente ao preço de um automóvel popular, ligava-se, o custo era muito caro da ligação, para pedir um livro, 2 ou 3, demorava às vezes 2, 3 semanas para aquele livro pudesse chegar, sem contar a despesa do correio, do transporte,
para que aquele livro chegasse em nossas mãos, o acesso era muito difícil. Então, houve um salto, um engajamento das religiões, de um modo geral, através da tecnologia. O próprio WhatsApp, que é um aplicativo mundial, onde as pessoas entram em grupos religiosos, grupos espíritas, grupos católicos, grupos evangélicos, grupo de terapia, recebemos mensagem, orações 24 horas, compartilhamos entre os nossos amigos, entre os nossos entes queridos. Então a tecnologia avançou muito. Só através de espíritos missionários que alavancou um pouco mais atrás, que consolidou esse conforto para todos nós. A própria medicina, antes, determinadas doenças, era uma sentença de morte. E hoje, dependendo da doença, descoberta no princípio, como qualquer outra doença, o tratamento é menos agressível. Existe remédio eficaz para combater determinadas infecções, determinados tipos de bactérias, de vírus que há um tempo atrás não tinha. Então veja o avanço da medicina na área da educação. Eu tenho 2 netos, quem tem criança em casa, quem tem neto sabe disso. Hoje as escolas, sejam elas públicas ou particulares, ensinam aos nossos filhos, aos nossos netos, boas maneiras, mostrando para eles um novo mundo, uma nova realidade que na nossa época não mostrava. As crianças hoje preocupam em reciclar o lixo. As crianças hoje preocupam com os animais. O avanço que deu. Hoje, se maltratar, seja quem for um animal, eles recebem uma denúncia e pode ser preso por maus tratos aos animais. Já existe, ou vai ainda entrar em vigor uma lei aqui em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, não sei de onde vocês estão nos ouvindo, independentemente do estado, que a função do carroceiro irá acabar. Daquele homem que anda de carroça, seja através que ele usa aquela carroça para seu sustento ou por lazer, vai acabar. Porque a lei regulamentada diz que o cavalo sofre ao puxar a carroça, ao receber as chicotadas do seu dono, do quem está guiando. Então, é uma profissão que, com o passar do tempo, vai ficar extinta. Como tantas outras profissões ficaram extintas também. Então, vejamos os nossos animais, os nossos irmãos animais, hoje têm leis homologadas que defendem os nossos irmãozinhos animais, seja o cão, seja o gato, seja o pássaro, os nossos irmãos ativistas, que defende a floresta amazônica, a não matança das árvores, dos animais. A humanidade vai evoluindo. É claro, temos que observar e sermos coerentes e prudentes, que a natureza não dá salto. Não existe mudança radical. A natureza não muda da noite para o dia, ela não dá salto. Toda mudança é gradativamente. Toda mudança é gradativa. É aos poucos as coisas vão mudando. E aqui estamos, usufruindo da tecnologia, usufruindo da medicina.
e assim sucessivamente. Então vejamos os espíritos missionários atuando no mundo espiritual, influenciando aqueles que estão aqui na Terra. Os cientistas, os médicos, os bioquímicos, e assim por diante. Tivemos aqui na Terra grandes espíritos missionários que vieram trazer uma mensagem de paz, de esperança, de uma proposta de um amanhã melhor para nós, para a nossa renovação. Abraão, que foi considerado o pai da humanidade, o seu filho Jacó, o seu neto José, Moisés, quando consolidou os 10 mandamentos, Jesus veio e deixou a sua mensagem maior. O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos, Jesus é o exemplo e guia para todos nós aqui na Terra, na humanidade. Segundo Allan Kardec, na questão de número 634, em O Livro dos Espíritos, que Jesus é nosso guia, o nosso modelo. Então vejamos esses espíritos e missionários, como foi o caso de Mahatma Gandhi, que quer dizer alma gigante. Gandhi conseguiu pacificar o conflito entre ingleses, entre britânicos e indianos. Vejam só o quanto que Gandhi conseguiu pacificar sem derramar uma gota de sangue. Ele foi preso, ele foi humilhado, e o final de sua vida ele foi assassinado. Então vejamos, caríssimos irmãos, Jesus, o nosso guia, o nosso mestre, crucificaram Jesus, mataram, assassinaram Jesus, porque Jesus pregava o bem, pregava a paz, a harmonia, o amor ao seu semelhante. Mataram Jesus, torturaram, crucificaram Jesus. Os seus discípulos, os apóstolos, também foram crucificados, torturados, exceto João, mas todos foram perseguidos até a morte. Aqueles que se diziam cristãos, que acreditavam no Cristo, eram jogados às feras, à tortura, morriam. Pessoas que queriam o bem. O próprio Mahatma Gandhi, que pregou durante toda a sua existência na Terra a paz, o mataram. Vejam só, Chico Mendes aqui no Brasil, Chico Mendes, o líder seringueiro, que organizou o trabalho dos seringueiros no Pará, na Amazônia, mataram Chico Mendes por interesses políticos. Então vejam só, os grandes homens sofreram muito para levantar a humanidade, para trazer benefício à humanidade. Joana d'Arc foi queimada viva. Depois de muito tempo, muitos séculos, ela foi canonizada pelo Vaticano como santa. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o próprio Chico Xavier foi perseguido desde que começou no trabalho da mediunidade. Desde criança, Chico sofria.
Perdeu a mãe com 6 anos de idade, sua mãe desencarnou. O seu pai entregou a madrasta, que foi morar, uma madrinha que ele foi morar, e a madrinha o torturava quase todos os dias. Batia no garoto, maltratava o garoto. Então vejamos o quanto que Chico Xavier sofreu, o quanto que ele teve dificuldade para cumprir a sua missão. Foi acusado de charlatanismo, de charlatão, enfim, sofreu todo tipo de acusação que uma pessoa poderia sofrer e se manteve firme, se manteve fiel ao trabalho. São exemplos para todos nós. O próprio Allan Kardec foi perseguido. Mesmo depois da sua morte, a sua esposa, viúva, teve que várias vezes depor no Tribunal de Justiça em Paris. Durante anos ela foi intimada a depor para falar, para explicar do material, dos livros que seu marido havia publicado, Allan Kardec. O próprio Allan Kardec teve seus livros queimados em praça pública, no Alto da Santa Fé, na época da Inquisição. Então vejamos que o bem não é fácil fazer o bem. E nós sabemos o que é isso, embora não somos espíritos missionários. Mas já repararam quantas vezes fazemos o bem e a pessoa às vezes é ingrata com a gente. E nós dizemos assim, puxa, logo fulano que eu mais ajudei me decepcionou. Fulano que eu mais ajudei deu as costas para mim, quando eu precisei. A ingratidão, e sabemos que a ingratidão é o fruto mais imediato do egoísmo. Então vejamos, meus irmãos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o quanto esses espíritos missionários sofreram. Ora, e por que nós vamos desanimar? Porque fizemos o bem, a pessoa não nos agradeceu ou foi ingrata conosco? O importante, o que me importa, é o que eu faço. E não o que o outro faz. Não é da minha competência. Se o outro foi ou agiu de forma ingrata para comigo, o problema fica com ele, o problema é dele, não é meu. O importante é minha consciência, eu estar em paz comigo. Porque o bem é o dever de todos nós. Allan Kardec diz assim, olha, vejam só o que Allan Kardec diz. O verdadeiro espírita, vejam só, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar, para controlar suas má tendências. Então vamos controlar as nossas má tendências, segurar essa fera que existe dentro de nós e dar guarida e dar valor às coisas boas. Porque se pararmos para olharmos o nosso redor, que o mundo é isso, que o mundo é aquilo, que o mundo tem problema, que as pessoas é isso, que as pessoas é aquilo, nós não vamos sair do lugar. Nós temos que caminhar, ir para frente. Não temos que ter medo de ser pessoas boas. Ah, mas eu não vou ajudar porque eu recebi. Não, não podemos pensar em ajudar, em receber. Vamos ajudar, sim, quantas vezes for necessário. Se o outro não ajuda, ou não faz a parte dele, ou é ingrato, aí o problema é dele, não é nosso. Quem está adquirindo débitos para o futuro é ele. E não nós. Já dizia um filósofo com uma extrema sabedoria, dizia um filósofo, ele dizia assim, ninguém
Vejam só que interessante. Ninguém poderá te fazer infeliz sem o teu consentimento. Ninguém poderá te fazer infeliz sem o teu consentimento. Olhem só que interessante. Ninguém poderá te fazer infeliz sem o teu consentimento. Então depende de nós. Eu não dependo do outro para ser feliz. É claro que isso vai influenciar de uma certa forma ou de outra. Mas a verdadeira felicidade é da minha competência, está dentro de mim. Como a minha infelicidade também é da minha competência, ela pode estar dentro de mim. Porque a minha felicidade, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, ela é proporcional, exatamente do tamanho da felicidade que eu estiver proporcionando aos nossos semelhantes. A minha infelicidade também será proporcional à infelicidade que eu estiver proporcionando ao nosso semelhante. Estamos falando de espíritos missionários, mas nós temos as nossas missões também. A missão de um pai, a missão de uma dona de casa, de uma mãe, a missão do professor de educar os alunos, a missão do operário de fábrica para que ele possa conduzir dentro da indústria, naquilo que ele foi contratado, naquilo que ele estudou, que ele aprendeu, que é da sua competência de fazer e fazer bem feito. É a sua missão. Cada qual, embora com seu livre-arbítrio, mas cada qual trazendo os seus compromissos, os seus deveres que temos que realizarmos aqui na Terra, porque antes de reencarnarmos, nós assumimos compromisso na espiritualidade. Compromisso junto com a família, compromisso com o vizinho, compromisso com aquela pessoa difícil, para trabalhar a nossa humildade, para trabalhar a tolerância, para que possamos trabalhar a indulgência para as faltas alheias, para trabalharmos o perdão, para trabalharmos o nosso orgulho. É assim, cada um vem com uma missão. Ah, claro, devemos deixar bem claro que existe o chamado acidente de percurso. As coisas às vezes acontecem e não depende de nós, mas nos esforcemos para permanecermos no caminho do bem. Porque a maior riqueza que podemos ter, o maior tesouro que podemos conquistarmos é a consciência tranquila. Se estamos com a consciência tranquila, estamos vivendo no paraíso. Mas se estamos com sentimento de culpa, com remorso, com o chamado da consciência pesada, estamos vivendo um verdadeiro inferno, aqui mesmo na Terra. Um inferno mental, através da nossa própria conduta. Porque nós vamos sempre estar colhendo aquilo que nós estávamos plantando ontem. É a lei de ação e reação. E ninguém escapa à lei de ação e reação. Nem a natureza, e nenhum de nós, que fazemos parte da natureza divina que Deus deixou para cada um de nós. Uma jornada para que possamos caminhar, para possamos cumprir as nossas missões. É comum, quando abraçamos uma tarefa, como temos uma missão de fazer o bem, seja na casa espírita, seja em qualquer religião, a princípio nos apresentar em nossos caminhos as dificuldades. Pessoas que querem nos desanimar, pessoas que são negativas. Ah, não faz isso não vai dar certo, você é louca. Mas Deus é tão bom, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que concedeu a cada um de nós 2 ouvidos, um para entrar e um para sair. Não podemos estacionar para ouvir as coisas negativas, para alimentarmos as pessoas
daquilo que ela está falando de que é negativo. Ouvimos educadamente. Não vamos maltratar a pessoa, não vamos humilhar a pessoa, desfazer da pessoa, mas educadamente escutamos. Se não for bom, que entra por aqui e saia por aqui. Mas se for bom, eu guardo para mim. Como dizia o apóstolo Paulo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por quê? O bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. O bem que eu tanto quero fazer, meu Deus, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante, dizia o apóstolo Paulo. E assim somos nós. Mas quando nós estamos dispostos a caminharmos no bem, sem darmos conta, às vezes, de todo o cenário que está acontecendo, encontramos espíritos amigos, sem percebermos, e que irá nos proporcionar ajuda. Ajuda esta que vem, às vezes, que nem nós sabemos da onde que vem essa ajuda. É o irmão que nos toca com a campainha, oferecendo uma ajuda. É outro irmão que nos abre a porta. Então a ajuda, ela acontece. Ela começa a aparecer. O difícil é dar o primeiro passo. Depois que dá o primeiro passo, firme, as coisas começam a engrenar. Ora, para que aquele corredor, aquele atleta pudesse ganhar a corrida, ele teve que dar os primeiros passos lá no começo da corrida. E não foi fácil chegar até ali. É a mesma coisa somos nós, caríssimos irmãos, estimadas irmãs. Não podemos desanimar por causa dos obstáculos que estão em nossa frente. Todos nós temos problemas. Todos nós somos possuidores de problemas. Problemas de ordem físico, problemas de ordem moral, de ordem emocional, processos que trazemos de outras vidas, de outras reencarnações que estão refletindo nesse momento na existência atual. Famílias problemáticas, colegas de trabalhos difíceis, tudo isso faz parte da nossa conjuntura, isso faz parte da nossa vida social. Mas é preciso, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, de apoiarmos no bem, de apoiarmos na nossa própria fé. Por isso que a oração é importantíssimo. Sempre estarmos pedindo, orando e agradecendo também tudo que temos recebido. Às vezes, é preciso agradecer até os problemas que recebemos, as dificuldades, porque são os problemas, são as dificuldades que fazem com que nós possamos exercermos a nossa inteligência e buscarmos a solução para solucionar aquele problema. É na dificuldade é que nós crescemos. É no aperto é que nós vamos sobressair, é que nós vamos caminhar. Ninguém evolui na zona de conforto. Ninguém sobe de cargo numa empresa de braços cruzados. Todos nós temos que suar, pôr a mão na charrua, realmente pôr a mão no trabalho e sem olharmos para trás. O que passou, passou. Todos nós erramos. Vamos errar ainda. Todos nós estamos sujeitos à queda, como diz Emmanuel. Emmanuel nos diz que a queda é consequência dos que caminham. E neste mundo, não estamos aqui para julgarmos ninguém. Como já dizia o próprio Mestre Jesus, não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Ninguém atirou. Porque todos aqueles eram pecadores, todos aqueles já tinham cometido erros. Ninguém atirou na mulher, ninguém arriscou arremeter uma pedrada naquela mulher. A mesma coisa podemos falar hoje na atualidade. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Foi o que Jesus disse. Ora,
Somos todos iguais. Somos irmãos. A humanidade é o nosso lar. É como fosse a nossa casa. O mundo e a humanidade são os nossos irmãos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O rico não é melhor do que o pobre. O branco não é superior ao negro. Estamos numa fase da humanidade, estamos atravessando uma fase de transição extremamente delicada, aonde as guerras ainda se faz presente no Oriente Médio, aonde se mata no nosso próprio país, a cada esquina morre um, as mulheres são violentadas, as crianças são sexualmente violentadas. É um momento aonde o mal parece tomar conta, mas isso tudo passa, tudo irá passar. A escravidão acabou. Não foi a eternidade. A perseguição aos cristãos acabou. Também não foi a uma eternidade. No nosso país, no caso especificamente, a ditadura dos anos 60, 70 acabou. Acabou nos meados dos anos 80. Não durou uma eternidade e nem iria durar. Tudo passa. E se tudo passa, nós aqui também estamos de passagem. Viemos do mundo espiritual. E para o mundo espiritual um dia retornaremos. E chegando lá, nós vamos deparar-nos face a face com a nossa própria consciência. Na contabilidade divina, o débito e o crédito. Obviamente, teremos que prestar conta daquilo que nós fizemos, daquilo que nós deixamos de fazer. Mas aí, cada qual com a sua consciência, cada qual com a sua particularidade e cada qual com o seu livre-arbítrio. Por isso que Jesus, quando ele curava, ele dizia: não fui eu que te curei. Quem te curou foi tua fé. Não fui eu que te curei, dizia Jesus. Quem te curou foi tua fé. Ele dizia mais: eu fiz, dizia Jesus. Eu fiz. E tu podes fazer muito mais. Eu fiz e tu podes fazer muito mais. E se fizermos uma análise, embora cada caso é um caso, nós só temos que agradecer a Deus por tudo que temos recebido nessa vida. Agradecer pela saúde. Quantos irmãos estão aí nos hospitais, em cima de um leito, em cima de uma cama, na própria residência, compadecendo em doenças terríveis, doenças terminais, sentindo dores insuportáveis. Enquanto nós estamos alimentando, o alimento que nos chega à mesa, seja no café da manhã, no almoço, no lanche à tarde, ou no jantar, quantas pessoas que não sabem quando e como e quando vão se alimentar, porque passam fome, não sabem o que tem para comer, quando que vão comer. Os nossos irmãos na Etiópia, na África, no Nordeste do nosso país, que não tem sequer um pedaço de carne, de pão para se alimentar, para dar aos seus filhos, estão desnutridos devido à falta de proteína, de vitamina, da alimentação adequada, o mínimo para ter uma saúde equilibrada. Temos que agradecer de poder fazer a aquisição do remédio para aliviar as nossas dores. Quantas pessoas estão aí enfermas e não sequer pode custear um remédio, um analgésico para o alívio de suas dores? Enquanto nós saímos, voltamos, temos uma casa, um abrigo para dormir,
seja um abrigo próprio, uma casa própria ou alugada, mas temos um lugar para onde ficarmos, permanecermos. Imagine os nossos irmãos num presídio, estão ali de passagem, mas em passagem vivendo um verdadeiro pesadelo. Imagine para os seus pais, para a sua família, de ter um ente querido atrás das grades. Quantos irmãos estão aí chegando frio, morando na rua, debaixo de uma ponte, porque não tem aonde morar. É uma vida terrível, de miséria, totalmente escassa das coisas materiais. Nós só temos que agradecer pela visão, de estarmos vendo, de poder ouvir, de poder falar, de poder degustar os alimentos. Quantas pessoas não podem comer porque estão com câncer na boca, na faringe, na garganta? Poder respirar o ar da noite. Quantas pessoas estão no oxigênio porque estão com o pulmão tomado pelo efizema pulmonar devido a um câncer de pulmão? Vamos agradecer mais a Deus. Como diz André Luiz, quem vive colecionando lamentações caminhará sob as chuvas de lágrimas. Agradecemos por tudo que temos nessa vida. E que Deus possa continuar nos abençoando. Que os amigos benfeitores espirituais, que os espíritos missionários, encarregados de iluminar os nossos caminhos, que eles possam estar presentes conosco nos momentos difíceis, nos momentos da nossa caminhada, e principalmente no momento ao quanto o desânimo bater em nossa porta, que possamos reagir enquanto é tempo, para não perdermos a partida do trem, o trem da bondade, o trem da evolução, que irá nos levar à paz da consciência tranquila. Como diz na 7ª linha do budismo, que diz assim: enquanto nós damos um passo em direção a Deus, ele, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. E que Deus, o nosso superior, o nosso guia superior, possa estar nos amparando, iluminando o nosso caminho, nos protegendo. Esse ser supremo, essa causa primária, inteligência e causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, possa sempre estar mandando esses espíritos missionários ao nosso encontro. Mas que façamos por onde? Façamos da nossa parte, contribuindo para que possamos ser contribuídos também. Que possamos dar sem querer receber. Como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos amparar, hoje, agora e sempre. E que assim seja.